Investigação da Polícia Federal sobre a morte do advogado Roberto Zampieri, em Cuiabá, no Mato Grosso, vocês devem se lembrar, em 2023, acabou levando à descoberta de uma organização criminosa empresarial envolvida com espionagem e assassinatos sob encomenda. Um negócio que se encaixaria bem na máfia italiana, no PCC, no Comando Vermelho, mas que na verdade funcionava dentro do Exército Brasileiro com a participação de militares ativos e da reserva. Nesta operação de hoje da polícia, 5 pessoas foram presas em Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, uma ação que foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, e que levou à descoberta chocante, Marcelo, de um suposto esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, em seguida, a identificação de suspeitas também no Superior Tribunal de Justiça. Era um grupo que, de acordo com a PF, se autodenominava Comando C4, ou Comando de Caça Comunistas, Corruptos e Criminosos. O que significa esse grupo? Esse grupo mantinha tabelas com o preço de assassinatos, por exemplo, a depender da função de cada vítima. Você quer matar uma figura normal, um cidadão normal como nós aqui? R$50 mil. Deputados, R$100 mil. Senadores, R$150 mil. E ministros ou atores do judiciário, R$250 mil. Essas informações não nos permitem saber se alvos desses cargos foram ou espionados, assassinatos me parece que não aconteceram, né? Ou se a tabela era só uma previsão. E o planejamento, veja só, incluía ainda locação de imóveis e utilização de garotos e garotas de programa como iscas. Cara, é tão chocante que eu fico tentando me questionar, será que é verdade? Será que eu tenho que acreditar num negócio desses? Mas a PF é um órgão sério. Não, quando eu fui ler as primeiras linhas da notícia, começar a acompanhar exatamente o que estava acontecendo, a cada parágrafo você vai ficando mais embasbacado com os detalhes, né? Eles tinham uma previsão de estrutura que seria utilizada, uso de carro dublê com placa fria, utilização de drones para poder fazer a espionagem de uma outra visão, de uma outra ótica. Eles tinham alocação de estruturas físicas, imóveis ou quartos para uso com prostitutas, enfim. Então isso mostra que eles tinham um planejamento muito grande. Também separação de armamento para poder fazer as abordagens e depois a execução desses alvos. Beira o absurdo, beira a irrealidade, mas ao que tudo indica, realmente isso funcionava de uma forma muito bem construída entre esses membros aí. E tinham vários núcleos, né? Tem aqueles que faziam a encomenda, aqueles que faziam o financiamento, os executores que eram lá, que davam o tiro na vítima. É absurdo e surreal. Olha aqui, presos hoje, Aníbal Manuel Laurindo, produtor rural, suposto mandante de um assassinato, Coronel Luiz Cacadini, que é um suposto financiador, estou usando aqui o suposto, né, porque, enfim, tudo isso vai ser investigado ainda. Antônio Gomes da Silva, suposto atirador, Edilerson Batista, suposto intermediador, auxiliar do atirador e dono de uma pistola 9mm usada no assassinato, esse sim que aconteceu, que a gente citou aqui, e Gilberto Lousada da Silva. Armamentos e veículos que poderiam ser acionados nas operações para contratantes. 5 fuzis de sniper com silenciador, 15 pistolas com silenciador, munição, lança-rojão tipo AT-34 de ombro, minas magnéticas e explosivos com detonação remota, 5 veículos doblô usados, porque será o doblô, né? 5 carros pequenos ou médios e placas frias, tudo muito profissional e tudo anotadinho no caderno ali dessa turma que foi descoberta pela Polícia Federal, João. Agora pensa, lança-rojão, você imaginava algum grupo, ainda que seja um grupo criminoso, ilegal, paramilitar, para esse tipo de fim, que claro, já é um fim totalmente ilegal, mas tem que usar um lança-rojão, isso é coisa de guerra. A gente vê Estados Unidos, a Europa enviando para a Ucrânia, coisa do tipo. É uma coisa muito louca de você pensar. E entre os possíveis espionados, possíveis alvos, né? Saiu um pouquinho depois da notícia ser confirmada na operação, de que o Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado Federal, que está longe de ser um comunista, né? Como o grupo fala, comando de caça a comunistas, corruptos e criminosos. O que dá a entender que não é uma coisa ou outra, né? Se você é comunista, você é corrupto e também criminoso.
não indica nada de que o Rodrigo Pacheco, nas falas dele, ele é empresário, inclusive, né? Um empresário lá de Minas Gerais, que ele seja algo perto de um comunista. Então, é difícil até a gente observar o que exatamente eles imaginavam como isso. Porque, eu dizia agora há pouco, se você discorda agora de uma parcela da sociedade, você passa a ser visto como um inimigo total e passa a ser taxado como um comunista, ou, de outro lado, pode ser considerado um nazista, um fascista, a depender da situação, pode ser verdade ou não. Mas se tornou termos muito amplos, né, gerais, que parecem ser bastante errados também. E isso envolve muito dinheiro, não só com essas... colocar a cabeça prêmio, né, 250 mil, 150 mil e lá vai. O Aníbal Manuel, que você citou, ele ordenou um assassinato em razão de uma disputa territorial, né, a disputa de um terreno que valiam, aliás, mais de 100 milhões de reais no Mato Grosso. É gente grande que está envolvida nisso, não é à toa que a Polícia Federal tem que fazer coisa muito importante e rápida para prender as pessoas que ainda possivelmente não estejam presas. O que me chama a atenção, João e Mega, é a questão da ideia de moralidade que eles tentam passar, né? Eles querem fazer o quê? Estão combatendo corruptos, combatendo comunistas, combatendo criminosos por meio do crime. Então, assim, é algo que já soa de uma maneira... Não como criminosos. Né? Exatamente. E é outro ponto que chama atenção, até li um artigo hoje, me falha a memória o nome de um sociólogo da UNB, até peço desculpas, né, caso ele esteja nos acompanhando, mas ele fala o seguinte, né, que esses grupos tentam vender essa moralidade, tentam vender uma normalidade, falando sobre corrupção, mesmo que o que eles defendam tenha um histórico de corrupção. Eles tentam defender aí de um ataque comunista, mesmo que isso sejam ali vozes da cabeça deles, né? E eles tentam também, de alguma forma, defender ali a defesa nacional e tudo mais, e mesmo assim baixam cabeça, aplaudem lideranças internacionais, acabam beijando bandeira de outros países. Então, assim, é no mínimo incoerente, né? Isso sem falar da estrutura criminosa que tem por trás disso. Bom, temos boas mensagens aqui. Jefferson Taborda. Algum dia o Megali vai fazer uma autocrítica sobre a fala dele, dizendo que pessoas muito razoáveis votaram no Bolsonaro? O que precisa ser descoberto para mudar de opinião? O Jefferson, não me lembro de ter falado isso, mas eu acho que sim. Eu acho que pessoas muito razoáveis caíram nesse truque, nessa conversa fiada do Bolsonaro e votaram sim no Bolsonaro. Eu não estou falando dele, estou falando dos eleitores. Eu me recuso a acreditar que metade do Brasil concorda com um comando de caça aos comunistas, criminosos, etc. e tal, ou que compartilha de todas as ideias do político em que vota. Mas eu reafirmo aqui que pessoas muito razoáveis votaram sim no Bolsonaro, inclusive em 2018, inclusive pessoas que eu conheço, que depois se arrependeram, não se arrependeram, mas enfim, não sou eu que vou navegar pela mente de cada um. Eu acho que sim, reafirmo e não vou fazer uma meia-culpa, não. Estou falando aqui dos eleitores. Eleitores votam em ideias deploráveis sem necessariamente serem pessoas deploráveis. Vamos lá, tem muita mensagem aqui. Mano, isso é surreal, diz o Daniel Valente. É surreal mesmo, irmão. E tem muita gente escrevendo aqui, nada mais no Brasil me surpreende. Pois é. Eu queria falar um pouquinho sobre essa crise de confiança nos militares. Eu venho de uma geração que cresceu enxergando os militares com muita desconfiança, porque eu sou uma criança e um pré-adolescente do finalzinho da ditadura. Então, quando eu pensava nos militares, eram aqueles caras de óculos escuros, truculentos, que, enfim, gritavam lá em frente aos microfones. Eram, enfim, aquelas figuras deploráveis do regime militar. Os anos se passaram e a gente começou a enxergar os militares como pessoas tecnicamente muito bem preparadas, muito inteligentes, que falavam línguas e eram sofisticadas e não compartilhavam com aquelas ideias reacionárias do passado, mas eis que quando a luz foi jogada aos quartéis, a gente viu o mesmo discurso golpista, a gente viu o mesmo discurso autoritário, a gente viu pessoas que atuaram de uma maneira exemplar no Haiti, defendendo o golpe de Estado aqui no Brasil, quer dizer... E agora a gente vê um negócio desses, uma tabela de preços para assassinatos de pessoas com ideologias diferentes dessa gente. Eu fico me perguntando quanto tempo vai levar para que a gente volte a confiar inteiramente nos nossos militares. Será que levaremos, né? Será que estaremos vivos para ver essa confiança voltar?
Inclusive, nessa investigação apontam nomes de militares da ativa e da reserva. Então, quer dizer, são figuras que ainda estão dentro dos quartéis que estariam participando, segundo a investigação da Polícia Federal, desse tipo de situação, desse tipo de ataque. É preocupante, Megali, porque eu acho que esse período que você falou, né, dessa imagem um pouco diferenciada que tínhamos dos militares, logo depois da redemocratização, tem um pouco a ver que eles não tinham um ambiente para soltar as asinhas de fora, digamos assim, numa linguajar bem simples, né? Eles não tinham coro, não tinham ali, ficavam meio que envergonhados dentro dos quartéis, mas acredito eu, agora uma visão puramente opinativa, né? Que esse universo golpista sempre continuou pairando lá dentro. Eles só não tinham como exteriorizar isso. Depois que eles encontraram até um pelo clima... que é ensinado na AMAN. Né? Quando a gente vê o currículo da AMAN, esses caras estão aprendendo que 64 foi uma revolução. Sim. Foi uma coisa muito boa para o Brasil. Né? Então, enquanto a gente não for no âmago lá da questão, na raiz, eu tenho a impressão que a gente vai continuar formando golpistas. E aí, no caso, assassinos, é um negócio ainda mais assustador. Desculpa a interrupção. Não, é isso que eu estava falando. Então, assim, eu acho que, de fato, eles tiveram esse período que ficaram ali escondidos, atuando nos bastidores. Quando tiveram luz, quando tiveram espaço e quando tiveram um apoio, mesmo que de um grupo que, num primeiro momento, defendia a democracia, mas estava lutando contra ela, eles perceberam o seguinte, olha, agora a gente pode realmente ocupar um espaço que estava escondido. Eles saíram do armário do golpismo, onde eles estavam trancados por um período. Ô João, você que acompanha a política e a sociedade americana, os militares nunca embarcaram, né? Pelo menos no primeiro governo, nas loucuras de Donald Trump. Eu lembro, inclusive, acho que o General Miller, né? Que era o principal general dos Estados Unidos no momento em que Donald Trump estava no poder, naquele primeiro mandato, e que agora é alvo de fortes críticas de Donald Trump. Ele foi um dos principais em colocar ali que aquela transição de Donald Trump para Joe Biden tinha que sim acontecer e aconteceu. O Trump entendeu de uma maneira ou de outra, não sabemos qual exatamente, não estávamos lá para ver, mas há relatos de que uma maneira forte de que o Exército, as Forças Armadas não embarcariam nisso, porque seriam as defensoras e as guardiãs da Constituição americana. Agora, falando especificamente do Brasil, é importante, de fato, de a gente mencionar essas vozes que são preocupantes dentro de uma instituição tão relevante para a sociedade brasileira, por um momento muito ruim e também um outro, quando vivemos essa tentativa lá do dia 8 de janeiro e ali na sequência entre também essa transição Bolsonaro-Lula, também foram, pelo menos em parte, uma parte importante dos militares que impediram que algo que a gente não viu acontecer pudesse acontecer. Então é importante a gente fazer essa ponderação de que há vozes perigosas e temos que tomar cuidado para que elas não ganhem um valor tão grande a ponto de dominar a força, mas há ali também gente muito capaz, como você mencionou, uma força que vinha ganhando uma credibilidade ao longo dos anos, fez parte de missões importantes da ONU, no Haiti, por exemplo, salvo engano, na África, um general brasileiro era um dos principais que comandava as forças. Enfim, o Brasil tinha, e eu acho que ainda tem um prestígio internacional em relação às Forças Armadas, mas é preciso tomar cuidado realmente para que outras cabeças, que não essas que impediram algo pior de acontecer, que elas tomem o poder ali interno na instituição, que sim, é muito importante.